Olá, queridos! Meu nome é Clara. Tenho 68 anos e se há uma coisa que a vida me ensinou é que a força mais poderosa do mundo não é o dinheiro, nem a fama, é o amor. O amor que te faz levantar às 4 da manhã para levar o filho no treino, o amor que te sustenta quando o mundo parece desabar e o amor que, no final de tudo, sempre vence. Se você acredita nisso também, me faça um favor, querido. Deixe um like neste vídeo, comente com a palavra amor e se inscreva no canal. A minha história é a sua história. É a prova de que nunca, jamais devemos subestimar ninguém pela sua aparência. Aperta o play e vem comigo. Tudo começou num baile de interior. O vestido rodado, a música alta. Eu, uma moça de 20 e poucos anos. E ele, Ernesto, com seu jeito tímido, mas olhar determinado. Nosso namoro foi feito de cartas escritas à mão, de encontros escondidos na porta de casa, de promessas sussurradas sobre o céu estrelado. O noivado? Um anel simples de prata, mas que para mim valia mais que todos os diamantes do mundo. E o casamento? O casamento. Foi na igreja matriz da cidade, eu de vestido emprestado, ele de terno alugado, mas a felicidade era nossa, genuína e transbordante. O banquete foi um café colonial que a própria família ajudou a preparar. Não tínhamos nada, mas éramos ricos em sonhos. A vida seguiu e os filhos chegaram. Primeiro o Roberto, um menino sério e observador. 4 anos depois, veio o Pablo, o caçula, um furacão de energia e curiosidade. Ernesto trabalhava numa serraria. Eu cuidava da casa e dos meninos. A educação sempre foi nosso pilar. Eu dizia para eles, estudem. O conhecimento é a única herança que ninguém pode tirar de vocês. As mesas da nossa cozinha viraram escrivaninhas. Noites viraram madrugadas de revisão de fórmulas de matemática e livros de história. Ernesto, mesmo cansado, sempre chegava e dava uma olhada, orgulhoso. E então, o inesperado. Ernesto, aos 56 anos, sofreu um acidente na serraria. Uma tora de madeira escapou e prensou sua perna. O diagnóstico foi cruel. Paralisia permanente na perna direita. O mundo desabou. Como sustentaríamos a casa? Como pagaríamos os estudos dos meninos? A dor no olhar do meu homem era mais forte que a dor física. Mas eu me agarrei àquela frase: o amor vence. Eu me reinventei. Comecei a fazer doces e salgados para vender, costurava para as vizinhas e cuidava do Ernesto e da casa. Os meninos, meus guerreiros, entenderam a gravidade. Roberto, com 17 anos, arrumou um emprego de office boy após a escola. Pablo, com 13, ajudava em casa e vendia meus doces na escola. Foi uma época de privações, de contas apertadas, de medo, mas era também uma época de união. A gente se uniu como nunca. O amor era nossa moeda. E o sacrifício valeu a pena. Os dois passaram no vestibular para São Paulo, Roberto para a administração contábil e Pablo para a administração. Foi uma despedida dolorida. O coração partido de ver meus filhotes indo embora, mas ao mesmo tempo inchado de um orgulho sem tamanho. Em São Paulo, a luta continuou. Eles estudavam de dia e trabalhavam à noite. Dormiam pouco, comiam mal, mas a determinação que aprenderam dentro de casa os impulsionava. Conseguiram estágios numa multinacional. Subiram degrau a degrau com honestidade e trabalho duro. Roberto preciso e metódico. Pablo visionário e carismático. Até que um dia me ligaram. Mãe, vamos abrir nosso próprio negócio. A voz do Pablo tremia de emoção. Vamos entrar no ramo hoteleiro. Eu chorei. Lembrei das noites sem dormir, das refeições simples, daquela muleta do pai apoiada na cadeira. Meus meninos estavam construindo um império. Começaram com uma pousada pequena, mas a excelência do serviço, a contabilidade impecável do Roberto e a visão ousada do Pablo fizeram a empresa crescer. Em uma década, a rede de resorts Irmãos I.C.A. era uma realidade, com propriedades luxuosas espalhadas pelo Brasil. Agora, queridos, é aqui que a história fica mais tensa. Prestem atenção.
Ernesto e eu, já com os cabelos brancos, decidimos nos presentear. Resolvemos viajar para Santa Catarina, para um resort à beira-mar. Os meninos sempre insistiam, mas nós não queríamos incomodar, não queríamos que tratassem a gente diferente. Viajamos sem avisar. Chegamos ao resort e, uau! Era um palácio. Mármore, cristais, pessoas impecáveis com roupas de grife. Nós, com nossas roupas simples, nossa mala surrada e a muleta do Ernesto, parecíamos pintinhos fora do ninho. O filho mais novo, Pablo, por acaso, descobriu nossa viagem por um post que uma amiga minha fez e imediatamente ligou para a gerente-geral do resort, uma tal de Cláudia. Cláudia, meus pais estão aí. São pessoas simples, humildes. Dê toda a atenção do mundo para eles, por favor. Quero que tenham a melhor experiência possível. Mas a Cláudia, ao ver nossa foto no sistema, uma foto antiga, digitada pelo Pablo, não prestou atenção. Naquele mesmo momento, chegou o casal elegante, de terno e vestido de marca, num carro importado. A arrogante da Cláudia achou que aqueles eram os pais dos seus chefes. O erro dela se tornaria o pesadelo nosso. O primeiro dia foi normal, até o café da manhã. Ernesto, manobrando a muleta entre as cadeiras, tropeçou num tapete. A muleta escorregou no piso polido e ele caiu pesadamente contra uma mesa onde um casal rico tomava champanhe. Copos voaram, talheres caíram, o barulho foi ensurdecedor. Eu corri desesperada, tentando ajudá-lo a se levantar, pedindo desculpas aos outros hóspedes. Foi quando a Cláudia chegou. Não foi com ajuda, foi com desdém. Não foi apenas o que ela disse, foi como ela disse. A Cláudia se aproximou não como uma gerente lidando com o incidente, mas como uma predadora, farejando uma presa fácil. Seus saltos altos cravaram-se silenciosamente no carpete, mas o impacto da sua presença foi ensurdecedor. Ela cheirou o ar com nojo, como se o simples fato de estarmos ali contaminasse a atmosfera. O que isso está fazendo aqui? A voz dela não foi um grito, foi um veneno puro saindo entre os dentes quase cerrados. Baixa, mas cortante o suficiente para que os hóspedes das mesas próximas parassem de conversar e virassem para olhar. A palavra isso não nos definia como pessoas, mas como objetos estranhos e nojentos que haviam aparecido no lugar errado. O rosto do meu Ernesto. Ah, o rosto do meu homem. Ele, que já carregava tanta dor física, encolheu-se como se tivesse levado um tapa. A vergonha queimou sua face e ele baixou a cabeça, fixando o olhar no carpete, incapaz de suportar o peso daqueles olhares julgadores. A mão na alça da muleta tremia violentamente. Eu, com um nó na garganta e o coração batendo como um tambor desesperado, tentei me erguer, tentando proteger o que restava da nossa dignidade. Por favor, senhora, meu marido tem dificuldade de locomoção. Foi um acidente. Ele tropeçou, foi sem querer. Nós vamos limpar tudo. Ela nem me deixou terminar. Me interrompeu com um gesto rápido da mão, um floreio de desprezo. Acidentes acontecem na cozinha de casa, senhora. Ela cuspiu as palavras, cada sílaba carregada de um veneno ácido. Aqui exige-se classe. E classe é algo que claramente falta a vocês. Seu olhar percorreu nossa roupa simples, a muleta surrada e terminou com um suspiro de exasperação, como se lidar conosco fosse a tarefa mais tediosa e repulsiva do seu dia. Foi quando uma figura apareceu ao meu lado. Era a Ana. Ela devia ter ouvido a confusão e vindo correndo. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados de preocupação. Ela carregava uma toalha de rosto limpa e uma bandeja com um copo d'água. Senhora Cláudia, por favor, deixa que eu ajudo.
Ela disse, sua voz era um fio de esperança naquela escuridão. Ela se ajoelhou, ignorando o olhar furioso da gerente, e começou a enxugar discretamente o café derramado na toalha da mesa dos outros hóspedes. Foi um acidente, a gente resolve. Senhor Ernesto, Dona Clara, tá tudo bem. Vou ajudar o senhor a se levantar. Ela estendeu a mão para o Ernesto com uma gentileza que doía de tão contrastante. A Cláudia não gostou nada. O fato de uma subordinada sua estar agindo com humanidade, contradizendo sua narrativa de que éramos lixo, a enfureceu ainda mais. Ana, a voz da Cláudia estalou como um chicote. O que você pensa que está fazendo? Levante-se imediatamente. Isto não é da sua alçada. A Ana hesitou, a mão ainda estendida. Mas, senhora Cláudia, eles estão incomodando. A gerente finalizou, sua voz subindo de volume, atraindo ainda mais atenção. Pegue suas coisas e volte para o seu posto, agora, ou você vai juntar-se a eles na lista de pessoas indesejadas. Eu vi o conflito no rosto da Ana, a vontade de ajudar, o medo de perder o emprego. Seus olhos se encontraram com os meus e eu pude ver um pedido de desculpas silencioso neles. Com o coração partido, ela se levantou lentamente, pegou a bandeja e, de cabeça baixa, recuou, impotente. A Cláudia não gostou. Não gostou nada. O fato de uma subordinada sua estar agindo com humanidade, contradizendo sua narrativa de que éramos lixo, a enfureceu ainda mais. Vejam, até os funcionários de baixo escalão sabem reconhecer lixo quando vêm. Agora sumam da minha vista antes que eu perca completamente a paciência. E nos deixou lá, sozinhos, destruídos, com os olhares curiosos e às vezes compassivos dos outros hóspedes que testemunharam toda a humilhação. A ajuda da Ana, aquele pequeno gesto de bondade, tinha sido esmagada sob o salto alto da arrogância da Cláudia. Mas a semente daquela bondade, meus queridos, não morreu. A partir daquele momento, queridos, o resort deixou de ser um lugar. Virou uma armadilha. Uma teia cruel, onde éramos as moscas indefesas e a Cláudia, a aranha, tecia sua teia de humilhações com um prazer sádico e meticuloso. Tudo começou com um sorriso falso da recepcionista na hora do check-in. Ah, sim, o casal Silva. Infelizmente, temos uma pequena diversidade. Ela nem olhava para nós, digitando algo no computador com unhas impecáveis. A suíte que haviam reservado sofreu uma avaria hidráulica imprevista, uma tragédia. Vamos ter que realocá-los provisoriamente. Provisoriamente foi a palavra-chave da mentira. Nos levaram não para outro quarto de hóspedes, mas para os fundos do complexo. O corredor era estreito, mal iluminado e cheirava a alvejante e roupa quente. O quarto. O quarto. A porta rangia ao abrir. Era minúsculo, com um cheiro abafado de mofo e um zumbido constante e baixo que vinha da lavanderia ao lado. À vista era um muro de concreto cinza a meio metro da janela, onde pingava uma goteira constante. A cama era dura, as toalhas ásperas e finas. Era o quarto de castigo, o quarto dos indesejáveis. As refeições eram um ritual de humilhação pública. Sempre nos levavam para a mesma mesa, a última, colada à porta oscilante dos banheiros. Cada vez que a porta abria, um cheiro forte de desinfetante e urina invadia nosso espaço. Era impossível saborear qualquer comida com aquele vai-vem e aquele odor. Os cardápios de couro macio para os outros, para nós, eram folhas de papel engordurados e amassados. Os garçons tornaram-se nossos carcereiros de jaleco branco. Eles nos ignoravam ostensivamente.
Ficávamos 10, 15, meia hora, erguendo a mão discretamente, enquanto eles passavam com suas bandejas reluzentes, olhando para o teto, para as paredes, para qualquer lugar que não fossem nossos olhos suplicantes. A primeira vez que consegui chamar um deles, era o mesmo garçom de cabelo gelado, aquele do café da manhã. Eu pedi, educadamente, por favor, moço, poderia nos trazer uma jarra de água fresca? Ele olhou para mim com um ar entediado. Água. Tá. Minutos depois ele voltou. Não trouxe uma jarra de cristal com gelo e limão, como víamos em todas as outras mesas. Trouxe uma jarra de plástico suja, daquelas de água de torneira com um fundo de água turva e partículas pretas flutuando. Ele a colocou na mesa com um baque. Sua água, madame! E seu sorriso não era de serviço. Era um sorriso largo, sarcástico, cheio de dentes. Um sorriso que dizia, beba isso, sua velha inútil. E ele não foi embora. Ficou ali, observando, esperando minha reação. Ernesto, ao meu lado, ficou rígido. Eu olhei para a água, depois para o garçom, e meu estômago embrulhou. Está suja. Eu sussurrei, minha voz falhando. É a água que tem, para quem não pode pagar por mineral. Aproveitem a refeição. Ele virou as costas e se juntou a um pequeno grupo perto da estação de bebidas. A Cláudia, a recepcionista e o segurança. Ele sussurrou algo, apontando disfarçadamente para nossa mesa. E então veio o som que iria nos perseguir. Risadas. Risonhas abafadas, mas altas o suficiente para que nós ouvíssemos. Eles olhavam para nós, para a jarra de água suja, e riam. A Cláudia cobria a boca com a mão, seus ombros sacudindo de riso. Era um clube, e a taxa de admissão era a nossa degradação. Isso se repetia. Um pão que chegava mofado, um prato de sobremesa que vinha com uma mosca presa no chocolate, um guardanapo que tinha uma mancha de batom. Pequenas agressões, constantes, calculadas para nos fazer sentir exatamente o que eles acreditávamos que éramos: lixo. E a Cláudia era a maestrina desse concerto de crueldade. Ela nunca participava diretamente, mas estava sempre lá, observando de longe. De um canto do salão, da varanda, sempre com um copo de vinho na mão e aquele mesmo sorriso de satisfação perversa. Ela supervisionava a nossa humilhação, garantindo que cada funcionário soubesse que éramos alvos livres, que maltratar-nos era não apenas permitido, mas incentivado. Nós nos tornamos fantasmas. Andávamos pelos corredores de cabeça baixa, evitando o contato visual, esperando a próxima punição, a próxima piada cruel. O paraíso tinha se tornado um labirinto de horror, e em cada esquina o riso deles nos esperava. Eles não queriam que nós fôssemos embora. Eles queriam nos quebrar. E, meus queridos, naqueles dias sombrios, estávamos muito, muito perto de quebrar. O sol estava quente naquele dia, mas o frio dentro da gente era mais forte. A gente decide fazer uma coisa simples, sabe? Algo que todo mundo faz num resort. Sentar à beira da piscina. Ver a água azul, sentir a brisa. Tentar, Deus sabe, tentar roubar um segundo de paz. O Ernesto viu aquelas espreguiçadeiras de lona azul, vazias sob um guarda-sol lindo. Ele me olhou com um cansaço profundo nos olhos, mas também com uma centelha de teimosia, daquela que fez ele sobreviver ao acidente. Vou sentar ali, Clara, ele disse, com a voz rouca. A gente merece. Só um pouquinho. Ele manobrou a muleta com aquela dificuldade que me partia o coração e se abaixou, com um gemido suave, na espreguiçadeira. Ele fechou os olhos e por um instante, um único instante, vi um suspiro de alívio no rosto dele. A sensação do sol no rosto, do descanso, foi como ver uma flor murcha se abrindo um pouquinho. E então a sombra. Não a sombra do guarda-sol. A sombra de um homem. O segurança, aquele brutamontes, bloqueou o sol.
Sua silhueta era enorme e ameaçadora. Ele não disse com licença, não disse senhor. Gritou. Um berro que cortou o ar, que fez todas as conversas pararem, que fez crianças se virarem assustadas. Ei, seu velho, sai daí! Ernesto abriu os olhos de repente, assustado, confuso, como uma criança acordada de um pesadelo. Ele se encolheu na espreguiçadeira. Essa área é VIP, é só pra gente grande. Lugar de vocês é na sombra, naquele banco de concreto. E ele apontou. Não era um dedo discreto. Era um braço estendido, um dedo indicador que era uma arma, apontando para longe de tudo, para um banco de concreto, velho, encostado num muro, onde os jardineiros jogavam as ferramentas. Era um lugar de descarte. E eu... Algo dentro de mim estalou. Não foi uma raiva quente. Foi um frio absoluto. Todas as humilhações, todas as caras viradas, todas as risadas, a água suja, o quarto dos fundos, a dor no olhar do meu marido. Tudo veio à tona num turbilhão silencioso e gelado. Eu me levantei. Minhas pernas não tremiam, minha voz não tremeu. Ela saiu de um lugar tão profundo dentro de mim que nem parecia minha. Era a voz de uma leoa, de uma mulher que já tinha criado 2 filhos, enterrado o país, sustentado um marido acamado e sobrevivido a tudo. Parem com isso! O grito ecoou na água da piscina. Todo mundo parou. O segurança, surpreso, baixou o braço. Vocês não sabem quem nós somos? Eu gritei. A vergonha foi substituída por uma fúria pura. Eu olhei para Cláudia, que observava tudo de longe com seu copo de vinho, e apontei para ela. Nossos filhos são os donos deste resort. Seu chefe é o Pablo, o Roberto. O silêncio foi total. O Brutamontes pareceu confuso por um segundo. Ele olhou para Cláudia, buscando orientação. E aí veio o som. O som que abalou o pouco que restava da minha sanidade. Risadas. Primeiro da Cláudia. Uma risada alta, afetada, falsa. Ela deu um passo à frente, balançando o copo de vinho. Ah, é? E eu sou a rainha da Inglaterra, ela disse. E os outros funcionários, o garçom, a recepcionista, começaram a rir também. Era uma risada de escárnio, de deboche puro. Parem de inventar histórias, seus velhos mentirosos. Seus filhos devem ser uns pedintes. Saiam daqui antes que eu chame a segurança para removê-los. A palavra mentirosas cortou mais que qualquer outra. Eles não estavam apenas nos machucando. Estavam nos chamando de loucos. Estavam invalidando a nossa verdade, a nossa história, o nosso orgulho maior, os nossos filhos. Naquele momento, eu não vi mais o luxo, a piscina azul, as pessoas ricas. Eu vi o rosto do Pablo, pequenino, me mostrando um 10 numa prova de matemática. Vi o Roberto com as mãos sujas de graxa, consertando a bicicleta do irmão. Vi todo o nosso sacrifício, todo o nosso amor sendo reduzido a uma piada por aquelas pessoas vazias e cruéis. A explosão não foi mais de raiva, foi de dor. A fúria gelada quebrou e as lágrimas que eu tinha engolido por dias vieram à tona. Eu desabei. O grito de guerra virou um choro de desespero absoluto. A humilhação foi completa. Eles não só nos tiraram nossa dignidade, mas roubaram a nossa verdade e a jogaram na nossa cara como lixo. Foi a pior sensação da minha vida. Pior que a fome, pior que a dor do Ernesto. Foi a impotência total. E eles riam. Eles riam enquanto meu mundo desabava. Ah, meus queridos, se eu pudesse apagar da minha memória os dias que se seguiram. Mas conto tudo, cada detalhe cruel, para que vocês entendam a profundidade daquela escuridão e a força da luz que veio depois. A humilhação da piscina foi só o começo. No dia seguinte, resolvemos tentar almoçar no restaurante principal, esperando que a noite tivesse trazido algum arrependimento aos corações daqueles funcionários. Que ingenuidade a nossa! Mal nos sentamos à mesa, a pior, é claro, colada à porta quente da cozinha,
O mesmo garçom sarcástico, um jovem de cabelo gelado e sorriso de escárnio, se aproximou. Não trouxe menus. O buffet de hoje é muito sofisticado para o paladar de vocês, disse ele baixando a voz num tom de falsa preocupação. A chefe sugeriu que eu lhes trouxesse algo mais simples, algo que lembre a comida de hospital, já que o senhor parece precisar. Ele olhou para a muleta do Ernesto encostada na mesa. Trouxe-nos 2 pratos de mingau de aveia aguado e uma banana podre. Colocou os pratos na mesa com um baque. Bom apetite! E, por favor, tentem não fazer muito barulho ao comer. Está perturbando os outros clientes. Ele deu uma risadinha e foi embora. Olhamos um para o outro sem acreditar. Ernesto, meu guerreiro, tinha lágrimas presas nos olhos. Ele, que sempre sustentou a família com o suor do seu trabalho, reduzido àquele estado. Comi o mingau, grão por grão, com um nó na garganta do tamanho do mundo. A perseguição era constante, meticulosa. Uma tarde, resolvemos sentar num jardim lindo, com vista para o mar. Era o único momento de paz que tínhamos. Não durou 5 minutos. A recepcionista, que estava no grupo da Cláudia, apareceu com 2 seguranças. Desculpe, mas esta área está reservada para um evento privado. Vocês terão que se retirar. Mas não há placa alguma, tentei argumentar, fracamente. Eu estou dizendo, agora saiam, ou serei obrigada a acionar o protocolo de remoção de intrusos. Intrusos, naquele lugar que era dos nossos filhos. Erguemos com dificuldade. Ernesto, ao pegar a muleta, deixou cair o chapéu de palha que ele tanto gostava. O segurança, o Brutamontes, pisoteou o chapéu com força ao passar, esmagando-o na grama sem sequer olhar para trás. O golpe foi seco e cruel. Ana, que estava ajoelhada e frágil, foi lançada para o lado com um grunhido de surpresa e dor. Ela caiu de lado sobre a grama, uma das mãos escorregando no solo molhado pela irrigação, sujando seu uniforme limpo. Seu rosto se contraiu de dor e humilhação. Eu gritei, "Meu Deus, o que você fez?" O segurança apenas encolheu os ombros e seguiu o caminho, seguido pela recepcionista, que lançou um último olhar de aviso para Ana. Avisada foi. Ana ficou sentada na grama por um momento, envergonhada, segurando o quadril onde levou o chute. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas não de derrota. Era uma raiva silenciosa. Uma ferida que havia sido aberta não só nela, mas em sua fé no que era certo. Ela se levantou com dificuldade, limpou as lágrimas com as costas da mão e, mancando levemente, voltou a se ajoelhar ao meu lado. "Desculpa, dona Clara", ela disse, sua voz trêmula. "Vamos juntar tudinho. A gente pode consertar. Eu ajudo o senhor Ernesto a subir também." E foi o que fizemos. Enquanto os funcionários cruéis riam à distância, uma idosa e uma jovem, ambas machucadas de formas diferentes, juntamos os pedaços quebrados da dignidade do meu marido. Naquele momento, Ana não era uma funcionária. Era uma alma boa que havia escolhido ficar do lado certo, mesmo sabendo que isso lhe custaria caro. E eu, naquele instante, soube que o bem, por mais que seja pisoteado, sempre se levanta. Sempre. A gota d'água foi o episódio do banheiro. Estávamos no saguão esperando um táxi que havíamos chamado para atender fugir dali por algumas horas, ir à cidade. Ernesto precisou usar o banheiro. Eu o acompanhei até a porta e esperei do lado de fora. Os minutos passaram. Fiquei preocupada. Entrei discretamente e ouvi vozes vindas do interior. A voz do segurança e do garçom. "Em quem você acha que é? Virou sua casa, seu aleijado? Vamos, se apresse! Está ocupando o vaso dos hóspedes de verdade." Lá estava meu Ernesto, tentando se levantar do vaso sanitário. Seu rosto uma máscara de agonia e vergonha profunda. Os 2 estavam parados na frente dele, impedindo que ele saísse do cubículo, rindo. Um deles filmava com o celular.
Parem com isso! Deixem ele em paz! Gritei, entrando, correndo e me colocando na frente do meu marido como um escudo. O segurança baixou o celular e deu um passo à frente, invadindo meu espaço. A senhora não pode estar aqui. É o banheiro masculino. Sai agora, senão vou te remover à força. Foi quando a Cláudia apareceu na porta, atraída pelo barulho. Seu rosto não tinha um pingo de surpresa, apenas um fastio profundo. De novo essa dupla? Ela suspirou, como se estivéssemos incomodando seu dia perfeito. Chamei o táxi para vocês. Está lá fora. Sumam. E, por favor, não voltem. O patrimônio do resort não aguenta a visita de gente do seu nível. Eles nos escoltaram até o táxi como se fôssemos criminosos. Entramos no carro destruídos. O motorista, um homem simples, nos olhou pelo retrovisor e viu nossas caras de desespero. O que aconteceu, dona? Tá tudo bem? Ele perguntou com genuína preocupação. Eu olhei para o resort magnífico, que deveria ser um lugar de alegria para nossa família, e só consegui chorar. Não, moço, disse eu, segurando a mão trêmula do meu Ernesto. Aqui é o inferno. Naquela noite, no quarto dos fundos, ouvindo o barulho ensurdecedor das máquinas de lavar, nós nos abraçamos e choramos como nunca. A solidão era absoluta. A maldade deles nos isolou de todos. Nos fez acreditar que éramos realmente aquilo que eles diziam: lixo, intrusos, um estorvo. A humilhação tinha corroído a nossa alma. O paraíso não era uma prisão, era uma câmara de tortura. Mas, queridos, a luz sempre vem, sempre. E ela estava a caminho, na forma dos meus 2 meninos, que iam fazer justiça com a força de um furacão. A história não termina aqui. Fiquem comigo, porque a virada está chegando e eu prometo que vai valer cada lágrima derramada. E os outros? O casal perfeito? Deixe-me contar sobre eles, meus queridos. Era como assistir a um filme mudo, um daqueles bem antigos, onde a gente vê a vida dos ricos e famosos através de uma vitrine. Só que essa vitrine estava bem na nossa frente, todos os dias. Era um lembrete constante do abismo que a Cláudia insistia em cavar entre nós. Eles se chamavam Sérgio e Camila. Ela, sempre impecável, em vestidos de linho branco ou seda estampada, cabelo preso em um cupim perfeito, sem um fio fora do lugar. Ele, de bermudas de golfinho e camisas polo com insígnia minúscula, de uma marca que eu nem conhecia, mas que claramente gritava lixo. Eles não eram maus, não. Na verdade, pareciam alheios a tudo, vivendo em uma bolha de champanhe e privilégios. E a Cláudia? Ah, a Cláudia era a fada madrinha particular dessa bolha. Enquanto nós éramos relegados ao quarto dos fundos, o casal Sérgio e Camila ocupava a suíte presidencial Orquídea, com vista panorâmica para o mar e uma varanda privativa com jacuzzi. Eu soube disso porque a Ana, a doce atendente, uma vez comentou com pena no olhar, tentando nos consolar. A suíte deles é linda, até pétalas de rosa na banheira a Cláudia manda colocar. No restaurante, era o espetáculo da desigualdade. Enquanto nós éramos servidos com mingau aguado em pratos frios, a mesa deles era um balé de atenção. A Cláudia, pessoalmente, os recepcionava todas as manhãs com um "Bom dia, excelentíssimos senhores!". Ela puxava a cadeira para Camila com um gesto reverente. O chefe saía da cozinha especialmente para tomar seu pedido. Pedido, porque o buffet aparentemente também não era digno do paladar deles. Eu os via saboreando pratos coloridos com molhos elaborados servidos em swing de prata, frutas exóticas cortadas em formatos de flores. O som do champanhe sendo aberta para eles era uma trilha sonora constante. A Cláudia ficava de pé, próxima à mesa, supervisionando cada serviço com um sorriso servil. Se um grão de arroz caísse no lugar, ela mesma o recolhia com um napkin. Se o Sérgio olhasse em volta como se procurasse algo, ela corria. "O que o senhor deseja? Mais gelo? Uma toalha quente?"
Um dia, no mesmo jardim de onde fomos expulsos, eles decidiram tomar sol. A Cláudia, antecipando o desejo, mandou os funcionários montarem uma cabana privativa, com cortinas de voal branco, uma cama de balanço king size, um carrinho com frutas frescas e água mineral gelada em taças de cristal. 2 garçons ficaram de plantão, um para abaná-los levemente e outro para oferecer bebidas. Nós, do nosso quarto, víamos aquela cena de filme através da janela. A gota de mel para eles, o fel para nós, foi a noite do jantar temático. Enquanto fomos confinados ao refeitório dos funcionários para comer um ensopado simples, o restaurante principal foi transformado em um paraíso grego. Mesas decoradas com tecidos drapeados, dançarinas e música ao vivo. E lá estavam Sérgio e Camila, sentadas à mesa principal, ao lado da Cláudia, que riu e brindou com eles como se fossem velhos amigos. Ela usava um vestido elegante, como se também fosse uma hóspede importante. Eles eram os reis do baile, tratados com deferência real, enquanto os verdadeiros reis, os pais dos verdadeiros donos, éramos tratados como plebeus indesejáveis, escondidos nas sombras. A ironia era tão amarga que doía. Ver aquele casal recebendo todo o amor, todo o luxo, toda a atenção que era por direito nosso, mas que mais que isso era o tratamento que meus filhos queriam que nós tivéssemos. A Cláudia não estava apenas nos humilhando, ela estava roubando de mim e do Ernesto o amor e o cuidado que nossos filhos haviam tentado nos dar. Ela estava apresentando os errados, amando os errados, bajulando os errados. E cada sorriso dela para Camila, cada reverência para Sérgio era uma facada em nossos corações, um eco cruel do engano grotesco que aquela mulher arrogante havia cometido. Ela não só nos rejeitou, ela nos substituiu e deu para outros o lugar que era nosso por direito, por amor e por sangue. Mas o universo tem seus mecanismos de justiça. Era final de semana, e como era de costume, Roberto e Pablo fariam uma visita surpresa ao resort, para uma inspeção de rotina. Eles chegaram sem alarde e o primeiro funcionário que encontraram foi uma jovem atendente do spa, uma moça doce chamada Ana. Ela era a única que tinha sido gentil conosco, que uma vez me ajudou a carregar as compras com um sorriso sincero. Pablo, casualmente, perguntou a ela: Ana, meus pais estão aqui, o Sr. Ernesto e a Dona Clara. Você viu onde eles estão? O sangue deve ter drenado do rosto da Ana. Ela, hesitante, disse: Senhor Pablo, eles... A senhora Cláudia realocou eles para o quarto dos fundos, 127. Ela disse que não eram hóspedes do perfil do resort. Os olhos dos 2 irmãos escureceram imediatamente. Eles correram em direção aos fundos. E o que eles viram? Nós estávamos no refeitório dos funcionários, sendo obrigados a comer ali, sozinhos, enquanto Cláudia e 3 de seus capangas, o segurança, o garçom e a recepcionista, estavam em volta de nós, rindo, filmando com o celular e fazendo comentários cruéis. Come logo, vovô! A comida de gente rica você não merece, dizia o garçom. Cláudia ria. Olha só a cara deles! Parecem 2 cachorros abandonados! Ah, meus queridos, esse momento, ele ficou marcado a fogo na minha alma. Foi o fundo do poço, a humilhação absoluta. Deixe-me contar exatamente o que meus filhos viram quando aquela porta se abriu. Não era apenas um refeitório. Era um depósito, mal iluminado, com parede descascada, cheiro de óleo requentado e comida velha. As mesas eram de formica rachada e as cadeiras de metal rangiam. Ernesto e eu estávamos sentados em uma dessas mesas, no canto mais afastado, como se nossa simples presença contaminasse o lugar. Na nossa frente, 2 pratos de comida fria e encardida, um resto de arroz amarelo, um feijão aguado e uma coxinha de frango murcha, daquelas que ficaram sobrando do buffet dos hóspedes. A cena era grotesca. 2 idosos, pagando uma fortuna para ficar naquele resort, comendo restos naquele cubículo sujo. Mas o pior, eram eles, os 4 cavaleiros do apocalipse da nossa dignidade. A Cláudia estava de pé,
com os braços cruzados, um sorriso de nojo e diversão estampado no rosto. Ela não usava mais o tailé impecável de gerente. Estava de jeans e uma camiseta, como quem está em seu território, relaxada em sua crueldade. O segurança Brutamontes, aquele que pisou no chapéu do Ernesto, estava apoiado na parede, filmando tudo com o seu celular. A luz LED da câmera estava acesa, um farol maldito iluminando nossa vergonha. Ele gargalhava. A recepcionista, a que nos expulsou do jardim, estava sentada na mesa ao lado, mastigando um chiclete e olhando para nós com um tédio maligno. Cláudia vai demorar muito. Eles comem devagar pra cacete, ela reclamou, olhando para as unhas. E o garçom, o mestre de cerimônias da humilhação, estava ao mais próximo. Ele se inclinava sobre a mesa do Ernesto, o mesmo garçom de cabelo gelado e sorriso de escárnio. "Vamos, vovô, abre a boquinha", ele dizia, em um tom de voz infantilizado e venenoso. "Você gosta de comida de pobre, não gosta? É isso que vocês merecem." Ele cutucou a coxinha murcha no prato do Ernesto com um garfo sujo. Ernesto tentou pegar o garfo, mas sua mão tremia tanto que o talher caiu no chão com um barulho metálico que ecoou na sala vazia. O garçom deu uma risada alta. "Nossa, tá nervoso, velho? Quer que eu pegue pra você? Pode latir que eu jogo um pedaço." Foi quando eu não aguentei. Baixei a cabeça e uma lágrima quente caiu direto no meu prato de comida fria. Eu sussurrei, mais pra mim mesma: "Por favor, Deus, por favor, acaba com isso." A Cláudia viu minha lágrima e seu sorriso se alargou, como um vampiro que sente o cheiro do sangue. "Olha só, gente, a velha tá chorando. Acha que choramingar vai resolver? Deviam era agradecer por estarmos lhes dando alguma comida. Não passam de um par de velhos fracassados, um aleijado e uma..." Ela não terminou a frase, porque foi nesse exato momento que a porta do refeitório se abriu de repente. A luz do corredor, mais clara, invadiu o ambiente sombrio, projetando duas silhuetas longas no chão manchado. O som da porta batendo contra a parede fez todo mundo se virar de supetão. O segurança abaixou o celular, ofuscado pela luz. A recepcionista engasgou com o chiclete. O garçom congelou, ainda inclinado sobre a mesa, com a expressão cruel ainda estampada no rosto. E a Cláudia? O sorriso dela desapareceu instantaneamente. Os braços desceram. O rosto dela, antes tão cheio de arrogância, esvaziou-se de toda a cor, ficando pálido como um papel. Seus olhos arregalaram, tentando processar as duas figuras que agora preenchiam a porta. Eram meus filhos, Roberto e Pablo. Eles não estavam furiosos, não estavam gritando. A expressão deles era de algo muito pior, um horror silencioso, uma descrença absoluta, uma decepção que cortava mais profundamente do que qualquer grito de raiva. Pablo olhou para a cena, a comida nojenta, a lágrima no meu rosto, o garfo no chão, o celular do segurança, o sorriso congelado do garçom e o rosto cadavérico da Cláudia. Ele não precisou dizer uma palavra. Seus olhos percorreram cada centímetro daquela humilhação, absorvendo cada detalhe. E o que saiu de sua boca, num sussurro rouco e carregado de uma fúria glacial, foi a sentença. "Cláudia, o que exatamente você está fazendo com os donos desta empresa? Com os meus pais?" O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu pude ouvir o zumbido do freezer velho no canto da sala. Era o som do mundo dela desabando. Era o som da nossa libertação. O que se seguiu foi a cena mais justiceira que vocês podem imaginar. Foi como ver uma tempestade purificadora varrendo toda a sujeira e maldade daquele lugar. Quando Pablo fez aquela pergunta: "O que exatamente você está fazendo com os donos desta empresa? Com meus pais?" O mundo parou. O celular do segurança escorregou de seus dedos e caiu no chão com um baque seco, a tela trincando, mas a luz da filmagem ainda acesa, agora apontada para o chão, documentando sua própria ruína. A Cláudia tentou falar,
Seus lábios se moveram, mas só saiu um ar rouco, um som de engasgo. Ela parecia um peixe fora d'água, ofegante, sua arrogância substituída por um pavor visceral. Senhor Pablo, é um mal-entendido, eu juro, eles não se identificaram. Roberto, meu filho mais quieto e metódico, interveio. Sua voz era gelada. Precisa como um bisturi. Eles não precisam se identificar, Cláudia. Eles são hóspedes. O único mal-entendido foi achar que a crueldade é uma competência gerencial. Pablo nem olhou mais para ela. Ele veio direto para nós. Ajoelhou-se ao lado da cadeira do Ernesto, pegou a mão trêmula do pai e a beijou. Pai, mãe, perdoem-nos. Perdoem-nos por não estarmos aqui antes. Seus olhos estavam cheios de lágrimas de raiva e dor. Ele tirou o próprio paletó de linho fino e colocou nos ombros do Ernesto, que tremia de emoção e alívio. Roberto veio até mim, abraçou-me forte e sussurrou no meu ouvido. Acabou, mãe. Acabou, ninguém mais vai machucar vocês. Aí, a justiça começou a ser servida. Pablo se levantou e a doce pessoa que ele era havia sido substituída pelo CEO implacável que construiu um império. Ele pegou o celular do chão, a filmagem ainda rodando. Guarda isso como prova, ele ordenou a Roberto com uma calma aterradora. Ele então sacou seu próprio telefone. Não discou para a segurança do resort. Discou diretamente para o delegado de plantão da cidade, um amigo pessoal. Delegado Almeida, Pablo, preciso da polícia no resort imediatamente. Meus pais foram vítimas de maus tratos, injúria, difamação e cárcere privado por 4 funcionários. Temos tudo filmado. O silêncio na sala era absoluto. Só se ouvia a respiração ofegante da Cláudia. O segurança tentou se esgueirar pela porta dos fundos, mas Roberto, com um olhar, bloqueou sua passagem. Não pense nem nisso. Em menos de 10 minutos, a polícia chegou. 2 carros, luzes girando, refletindo nas paredes sujas do refeitório. Os policiais, impressionados com a gravidade do caso e com a presença dos meus filhos, foram profissionais e incisivos. Pablo entregou o celular. Toda a prova está aqui, e temos dezenas de outras testemunhas, funcionários que foram coagidos a compactuar com o silêncio. A Cláudia começou a soluçar, a implorar. Por favor, senhor Pablo, eu tenho família, foi um erro. Ela se virou para mim. Dona Clara, por piedade. Eu olhei para ela, para aquela mulher que havia quebrado meu marido e senti pena, mas não perdão, não naquele momento. Baixei a cabeça. A polícia leu os seus direitos e algemou-a. O clique dos coldres de metal foi o som da justiça sendo feita. O segurança, o garçom e a recepcionista, agora mudos e pálidos, também foram algemados e levados. A expressão de puro terror no rosto do garçom, aquele que cutucou a comida do Ernesto, era uma imagem que ficaria comigo para sempre. Assim que a viatura saiu, Pablo reuniu todo o staff do resort no saguão principal. Cozinheiros, camareiras, jardineiros, recepcionistas, todos sob o olhar atônico dos outros hóspedes, incluindo o casal Sérgio e Camila, que observavam tudo confusos da varanda superior. No centro do saguão, Pablo, com uma autoridade que eu nunca tinha visto nele, pegou um microfone. Hoje, sua voz ecoou, clara e forte. Este resort testemunhou a vergonha e a redenção. Vocês viram pessoas sendo levadas pela polícia por cometerem o crime mais vil, desumanizar outros seres humanos. Meus pais. Ele apontou para nós. Estávamos ao seu lado, de mãos dadas, Ernesto com a cabeça erguida, ombros para trás, pela primeira vez desde que chegamos. Eles foram humilhados, maltratados e envergonhados por quem deveria protegê-los. Isso acabou. E a partir de agora, a cultura deste lugar muda e começa com uma nova liderança. Ele fez uma pausa dramática, varrendo o salão com o olhar. Todos estavam quietos, segurando a respiração. Ana, onde você está? Ana,
A jovem atendente do spa estava escondida por trás de uma coluna, envergonhada. Uma colega a empurrou gentilmente para a frente. Ela estava de uniforme simples, as mãos cruzadas na frente, assustada. Pablo desceu do pequeno palco, caminhou até ela e pegou sua mão, conduzindo-a para o centro de todos. Ana foi a única, ele anunciou, sua voz carregada de emoção. A única pessoa neste resort que tratou meus pais com a dignidade que todo ser humano merece. Ela os viu não como um incômodo, mas como pessoas, com bondade, com humanidade. Ele olhou nos olhos dela. Competência técnica nós podemos te ensinar, podemos te treinar, mas o caráter, a bondade, a integridade, isso já mora dentro de você. É por isso que, efetivo imediatamente, a nova gerente-geral deste resort é você, Ana. O saguão explodiu em aplausos. Não foram aplausos de medo ou obrigação. Foram genuínos, vindos daqueles que também haviam sofrido sob o jugo da Cláudia. Ana levou as mãos ao rosto, chorando, sem acreditar. Ela olhou para mim e eu acenei para ela, com lágrimas nos olhos, um sorriso de aprovação no rosto. Foi naquele momento, naquela celebração de justiça e nova esperança, que Pablo a abraçou. E não foi um abraço de CEO para a funcionária. Foi um abraço de gratidão, de admiração, de algo mais. Algo que floresceria, nos meses seguintes, em um lindo romance. Um romance que começou com um simples ato de bondade em um mar de maldade. E assim, meus queridos, o inferno foi transformado em paraíso. Não pelo luxo, mas pela justiça e pelo amor. Sempre pelo amor. E a história não termina aí, meus queridos. O respeito e a admiração do Pablo pela Ana cresceram, floresceram em um lindo romance. 2 anos depois, eles se casaram, numa cerimônia linda na praia daquele mesmo resort. Eu dancei com meu Ernesto, com sua muleta enfeitada de flores, e chorei de felicidade. O amor, sempre o amor venceu. E sabe, querido que está me ouvindo? Esta história é para você. Para você que já se sentiu pequeno, humilhado, invisível. Nunca se esqueça, a sua aparência não define o seu valor. A sua história é a sua maior força. A bondade sempre vence a maldade, cedo ou tarde. E por falar em bondade, você que chegou até aqui, que vibrou com a nossa vitória, me faz um favor? É a nossa vez de vencer aqui também. Deixa aquele like lindo para espalhar esta mensagem de esperança. Comenta com justiça se você vibrou com a prisão da Cláudia. E se inscreve no canal. Cada inscrição é um abraço virtual que eu recebo de vocês. É a nossa comunidade crescendo. Um beijo no coração de cada um de vocês. E lembrem-se, nunca subestimem uma mãe e o seu amor. Nunca.